O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus sempre foi um grande observador. Observava tudo o que acontecia ao redor dele e tudo ele instrumentalizava para ensinar. Como neste pequeno evangelho de hoje. Jesus, caminhando, ficando nas praças, via as crianças brincarem, como qualquer criança brinca. E as crianças brincavam de casamento de mentira ou de enterro de mentira. Aí um menino se vestia como esposa, menino esposo, e os outros iam atrás cantando, dançando, imaginando um casamento. Ou no outro dia colocava um caixão, uma caixa no meio, aí carregavam chorando, tudo de brincadeira. Aproveitando disto, Jesus nos dá um grande ensinamento. O homem e mulher, naturalmente, são incoerentes muitas vezes. Jesus mandou João Batista, o grande profeta, austero, jejuando sempre, nada de brincadeira, anunciava a palavra de Deus com todo aquele poder profético. Ninguém botava defeito nele. Nem Herodes ousava contradizê-lo. Com tudo isto, quantos seguiram a ele? Pouquíssimas pessoas. Admiravam a vida dele, mas não o seguiam. Achavam que era um homem meio estranho, meio doido. Era uma desculpa para não fazer o que ele dizia. Aí veio Jesus, muito diferente no comportamento dele, muito humano, muito social, se relacionava tranquilamente com todo mundo, sem fazer discriminação, aceitava sempre fazer refeições com qualquer for, porque ele valorizava todas as pessoas. Quantos seguiram? Poucos.
Ao contrário, criticavam que ele estava sempre nas casas, comendo, fazendo refeições, até com pecadores, com gente que não prestava religiosamente. Então, não é fácil acertar sempre. Até Jesus tinha esta mancha de não agir como o povo queria. Nós, no nosso dia, sempre chegamos na mesma conclusão. E nós dizemos: quanto é difícil ser cristão. E ser cristão é a coisa mais divina que aconteceu na Terra e vai continuar até o fim do mundo. De graça, Deus veio pessoalmente, se tornou um de nós para nos ensinar a verdade, que é a verdade que nos liberta, e nos apontar o caminho que nos leva a coisa impensável, nos leva para a vida eterna, na imortalidade, em companhia de Deus, abençoado por Deus que se torna nosso Pai, auxiliados pelo Espírito que se chama Santo porque nos santifica. E com tudo isto, quantos seguem o cristianismo? São poucos. A humanidade toda, apenas talvez 2 bilhões de pessoas, sobre 7 bilhões, acreditam em Cristo. E os que acreditam em Cristo, quantos seguem a Ele? E os que foram batizados e batizadas aqui na cidade de Belém, quantos estão seguindo a Jesus fielmente? E os que se dizem católicos e católicas, quantos estão seguindo de verdade a Jesus? É uma constatação realista, às vezes um pouco pessimista, que traduz em poucas palavras o que se ouve dizer: quanto é difícil ser um bom cristão. Isto só para ser cristão. Agora, como Jesus acaba de dizer, deduzindo do que observava da brincadeira, ou alegre ou triste das crianças, nós também somos injustos em fazer as nossas observações. Criticamos só o cristianismo, a nossa religião, que é dura, é muito exigente, é difícil colocar em prática todos os mandamentos de Deus. Isto no que diz respeito à nossa religião. Nas outras coisas que o mundo apresenta e exige, nós não criticamos. Vamos só para uma profissão. Para aprender uma pessoa na boa profissão, ele deve treinar todos os dias. Oh, quanto é difícil, quanto suor, cansado, enjoado. Mas a gente, para não perder o emprego, todo dia volta aí. Levanta cedo, pega o transporte, para não ser demitido, chega na hora, trabalha 8 horas de trabalho, às vezes sem nenhum gosto, mas quase constrangido, e a gente persevera e continua. Todo mundo estuda hoje. Milhares de crianças, de adolescentes, de jovens frequentam as escolas. Quanto seria melhor ficar na rua brincando ou no igarapé tomando banho? Enquanto todo de manhã acordam cedo, tomam banho, se arrumam para ir para a escola, talvez escutar
aquela professora chata, aquele professor que é muito exigente e não vê a hora de sair daí, de ter uma férias, e a escola pesa. Mas todo mundo frequenta. Por quê? Porque amanhã quero ser professor, doutor, advogado, engenheiro. Quanto esforço em estudar, e provas, e vestibular, e concurso. Ninguém se queixa. Aceitamos isto uma coisa mais normal do mundo, para alcançar um título. Aí na brincadeira do futebol, o Brasil craques em milhares, espalhados no mundo inteiro. E quando os craques não querem treinar todos os dias, suando horas a fios, fazendo jejuns, não podendo se divertir, não tem aquele tempo quase de reclusos, sem poder se divertir, comendo o que o técnico manda preparar, obedecendo a ele no horário estabelecido, e há de quem falta. É uma chatice cansativa, mas todo mundo participa para não sair da seleção, para ser um craque, para ganhar o quê? Uma Copa. Todo mundo acha normal este sacrifício. Pois bem, caríssimo irmão, e assim diante, tantos exemplos. Só para ganhar, não uma Copa de Ouro, que não é nem pessoal, é só pelo país, ou ganhar um título acadêmico, a gente acha normal sacrificar-se, levantar cedo, viajar, passar dias até jejuando, dobrado, se cansando. Agora, para ganhar uma maravilhosa, não digo Copa, mas um prêmio de valor inestimável, eterno, infinito, que a vida eterna, a imortalidade, a felicidade que pertence a Deus para sempre, a gente acha quanto é duro ser cristão. Só para as coisas de Deus nós achamos sempre dificuldade. Basta ver o domingo. As igrejas todas devem ser superlotadas se todos batizados participassem. Quantos participam? Talvez máximo 15% dos batizados participam do domingo. Esta hora de missa, que chatice! É melhor ficar em casa, dormindo, sai passeando, ter a televisão, ter a novela, o passeio. A missa é uma coisa que, bom, domingo próximo, é assim diante. As coisas de Deus sempre custam mais. E são as coisas que mais valem. Caríssimos irmãos e irmãs, são todos exemplos que estão fazendo, interpretando o Evangelho de hoje, com a vontade de simplificar e minimizar esta dificuldade que nós colocamos só no que diz respeito à religião. Que nas outras coisas, como eu disse, ninguém pia, ninguém se queixa. Achamos normal. Para a religião é pesado e a gente renuncia. E não sabe o mal que está se fazendo. Porque as outras coisas mundanas vão passar ou se pode se substituir. Mas a vida eterna, a salvação eterna, a glória final eterna do céu não tem preço e não se pode substituir. Se perder isto ou no outro, não, é única, que é a conclusão verdadeira, mais lógica para cada cristão. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, encaremos esta oportunidade providencial que Jesus nos dá de frequentar a nossa fé cristã, até na frequência dos sacramentos e da oração cotidiana,
não para fazer um favor a alguém ou para suportar um peso de escravidão, de serviço a alguém. Deus não precisa de ninguém nem de nada. É único, autossuficiente. Tudo que Ele, como grande técnico de vida, mas de vida eterna e de prêmio de valor infinito, Ele dá porque nos ama. Ele que oferece de graça, não cobra nada, de graça, para nos santificar, nos preparar e nos colocar em condições de poder ganhar o que a vida dele, de uma felicidade sem fim. Agradeçamos a nosso Senhor que nos deu a graça, sem nenhum nosso mérito, de ter nascido numa família, numa cidade cristã, de ter sido batizado, ter sido colocado a receber o corpo de Cristo, quem sabe ter sido crismados, ter sido casado na igreja com a bênção de Deus e participando, quem sabe, em algum movimento pastoral ou comunidade cristã, em vista de não sair do caminho para conquistar, pela bondade de Deus, o nosso triunfo final, que ninguém vai nos arrancar. Agradeçamos só a Deus. E quando o exercício da nossa religião se torna um pouco pesado, um pouco exigente, lembremos as outras coisas da vida que exigem muito mais sacrifício, muito mais dedicação, em comparação do que Deus se pede. Com a diferença que o que o mundo oferece, embora necessário para a nossa vida terrena, tudo passa, tudo é secundário. Mas o que Deus oferece não tem comparação, é de um valor infinito. Temos só de agradecer e não nos queixar de Deus, como os judeus faziam de Jesus. Se queixavam porque Ele pregava radicalmente uma vida bem comportada, bem disciplinada, para ser dignos de filhos e filhas de Deus e por ganhar a vida eterna. Agradeçamos e quando a vida pesa, lembremos que Jesus não disse isto de boca para fora, ensinando aos outros e Ele vivendo diferentemente. Nos deu o exemplo, Ele vivendo uma vida austera, comportada, com grande sacrifício, de dia e de noite, e dando gratuitamente, sem nenhuma obrigação, ninguém obrigava, mas Ele espontaneamente, se colocando à disposição da humanidade, morrendo apendurado num madeiro na cruz, doando todo o próprio sangue e a própria vida, para garantir a todos nós de graça a salvação, a imortalidade e a vida eterna. Não tem técnico, professor, dirigente, chefe que possa ser comparado a Jesus. Disse, exigiu e fez com o exemplo, para nos quase obrigar a segui-lo, porque quem seguir a Jesus, e só a Ele, vai se dar bem, aqui na terra e para sempre, na vida eterna no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.